Estamos iniciando ao vivo, é o programa Saúde Master de número 108, aqui pela TV Master, nos canais 20520 da Claro e também para o mundo inteiro. O endereço da internet é muito conhecido, tvmaster.tv. O YouTube transmite agora ao vivo. Daqui a pouquinho, eu ainda não estarei nas nuvens, ainda não. Mas o programa já estará e você pode compartilhar através de todas as redes sociais. É público. Você vai lá em TV Master Play, você vai encontrar essa edição, os dois blocos dessa edição, já que somos o programa com maior duração na área de saúde na TV brasileira, e a partir daí você ajudará concretamente a salvar vidas. Outro detalhe importante de avisar é o código QR. Ele vai estar durante todo o programa e basta apontar a câmera do celular, ele vai remeter ao WhatsApp aqui na bancada e nós vamos poder interagir. Além de tudo, temos uma gama de perguntas que chegam de forma antecipada, que iremos ler algumas aqui na nossa interação. Costumo avisar também que o programa Saúde Master tem o oferecimento do laboratório Maurílio de Almeida, do escritório Arque Mais Med e agora também, fazendo parte aqui do Saúde Master, o maior projeto social do Brasil, que será lançado no dia 12 de agosto. Se não sabem, o dia 12 de agosto é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. E nós vamos lançar aqui, em primeira mão, exclusivo, o programa Nós Salvamos Vidas. Daqui a pouco, no decorrer dos blocos, iremos falar, comentar um pouco mais sobre esse projeto, realmente o maior projeto social do Brasil. Eu quero iniciar fazendo comentário de algumas notícias, vamos dizer assim, negativas, mas também positivas na área de saúde. Ou seja, eu queria, já agradecendo ao Gil, ao Daniel, ao Rafael, a produção aqui da Verônica Amorim, eu queria que o Gil, por favor, colocasse o primeiro fato, vamos dizer assim. Já está aparecendo, eu quero alertar para essa notícia. O próximo programa, que será dia 14, eu vou trazer aqui pessoas dessa área, da área que faz essa limpeza, vamos dizer assim, nos mares. Estão jogando de tudo nos mares. Olhem essa notícia, por favor. 1,5 bilhão de máscaras já foram parar no mar no ano passado. São 6 mil toneladas de lixo no mar. São 170 mil máscaras por hora. As máscaras que precisamos usar, as pessoas que não têm educação, que são muitas, infelizmente, estão jogando no mar. E nós vamos abordar isso no dia 14 com toda a prudência, com toda a amplitude que se merece. Portanto, essa é uma notícia negativa. Vamos para uma próxima notícia na área de saúde. Essa diz o seguinte, essa está todo mundo comentando, eu vou dar minha opinião, fugindo do lado político. Nós não somos nem de direita, nem de esquerda, nem do centro, somos pela saúde e pela vida. Olha o que diz. Mais de 400 policiais da Polícia Militar aqui da Paraíba se recusam a tomar a vacina contra a Covid. Eu vou dar uma sugestão para o governador, para o comandante aí da Polícia Militar, eu não conheço. Eu faria o seguinte, lógico, não ia tomar nenhuma medida radical. Já que eles não querem tomar a vacina, eles estão causando risco ao próximo. Afasta esses e coloca em sala de aula, lá na polícia, coloca aula para mostrar a importância da vacina.
Depois disso, volta a perguntar se querem tomar a vacina ou não. Isso é falta de educação e de informação. Portanto, cabe também aos órgãos ligados à polícia militar esclarecer para essas pessoas. Eu sei que tem pessoas que estão dizendo, Fábio, eu não pude por esse motivo. Tudo bem, vai tomar mais adiante. Mas eu sei que a maioria aí pode está se recusando até por uma ideologia política, infelizmente, ou então por falta de informação. Então, façam um cursinho lá, chamem médicos, os médicos vão, com a maior boa vontade, esclarecer a importância da salvação que é a vacina. Vamos para uma próxima informação. Essa é uma informação realmente positiva. Diz assim, a fila de espera por leito de UTI caiu 71% no Brasil. E outra coisa muito legal que a gente vai descobrindo, e muita coisa será descoberta. Outras nunca, porque Deus não quer. Mas olha o que diz aí. A combinação de vacinas pode causar uma potencialização à resposta imunológica. Isso é sensacional. Isso veio de Deus, que iluminou a mente de homens, de cientistas, que desenvolveram em tempo recorde as vacinas, e agora está se vendo, inclusive, que combinações de algumas vacinas, das existentes, inclusive de vacinas que existem no Brasil atualmente, elas podem dar uma imunidade até maior. Portanto, essas são as notícias, e vamos, finalmente, iniciar a nossa primeira entrevista, que é uma estreia. Eu posso dizer assim, ela é uma celebridade já na mídia, já esteve em vários programas a nível nacional, e eu já tenho ao meu lado, pela primeira vez, a nutricionista, a doutora Fernanda Moraes. Doutora, seja bem-vinda. Aqui realmente se salvam vidas. A senhora está no Saúde Master. Querido, a priori, eu gostaria de agradecer. É uma satisfação fazer parte de um programa que tem, de fato, compromisso com a saúde e leva informação de qualidade, e principalmente num momento tão importante que a gente vive hoje, e tem cada dia mais a consciência de como é importante você ter conhecimento sobre saúde. Então, é uma satisfação imensa. Doutora Fernanda, assim, muito obrigado. Os telespectadores já sabem, né? Eu sou um hacker do bem. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, com o maior hacker do mundo, se chama Mirtnick. Vai no Google, coloca Mirtnick. Ele já tentou uma vez invadir até a Casa Branca, foi preso, mas há muitos anos ele só trabalha para o bem, protegendo corporações aí financeiras pelo mundo afora. E essa vontade de pesquisar, de ir atrás de grandes talentos, principalmente os que salvam vidas, isso é um hábito que eu adquiri no Saúde Master. E por isso que a doutora Fernanda está aqui para, através da sua informação, realmente também contribuir. Doutora, o currículo da senhora é uma coisa impressionante. E há um momento que as pessoas já ficam agora em casa, eu sei que agora já tem gente se levantando, outros já estão aplaudindo antecipadamente, porque eu faço questão de falar, porque são anos, doutora, de estudo e de dedicação. Portanto, isso tem que ser exaltado. Eu já vou dizer, o currículo da senhora é maravilhoso, doutora. Querido, obrigada. E, de fato, eu sou uma pessoa que eu tenho uma ânsia pelo saber, sou um tanto inquieta, e o estudar, o saber, o ir além, sempre foi uma fonte de alimentação para mim. Vamos começar com uma síntese, como eu sempre digo, do currículo da doutora Fernanda Moraes. Ela, inicialmente, é terapeuta ortobiomolecular. Daqui a pouco vocês vão entender melhor todas essas siglas, esses termos. Mas também a doutora Fernanda é especialista em biofísica, quântica e biorressonância aplicada à saúde. Doutora, só o nome já é empolgante, né, doutora? Imagine o conhecimento que a senhora adquiriu em prol de um paciente, do ser humano, doutora, incrível.
Lá se vão quase 12 anos, né, de carreira. Eu comecei a minha vida profissional como nutricionista e, através do meu mestre maior, né, de um cara que eu tenho um respeito assim e devo muito do que sou hoje profissionalmente e como pessoa também, Dr. Laí Ribeiro, fui apresentada à medicina quântica, a terapia ortobiomolecular, a biofísica quântica aplicada à saúde. E daí então eu passei a dedicar boa parte da minha vida ao estudo da terapia ortobiomolecular, da biofísica quântica aplicada à saúde. Por isso que a doutora Fernanda ela é nutriendocrinologia, ou seja, atua nessa área chamada funcional da academia do doutor Laí Ribeiro. Eu quero fazer uma ressalva também. Doutora, o que eu vou falar aqui, a senhora não era nascida. Eu nunca me esqueço, eu lá na plateia assistindo uma palestra, isso há 40, 30 e poucos anos atrás. Lá estava o extraordinário doutor Laí Ribeiro e naquele momento, acho que um dos primeiros livros dele, ele já olhava para a plateia e dizia uma grande verdade: o sucesso não ocorre por acaso. Não é isso, doutora? Só para você ter ideia, esse é meu livro de cabeceira. Eu acho que eu já li esse livro umas 5 vezes. Eu tenho 2 exemplares autografados, dedicados a mim, né, pelo professor e mestre Dr. Laí Ribeiro. E Dr. Laí é um cara fora da curva, né? Ele vem dando uma contribuição para a medicina, para a nutrição também, avassaradora, né? E mostrando a importância do nutricionista, mostrando a importância da alimentação, de um estilo de vida, da questão da prevenção. Tem uma frase, né, que ele gosta muito, que é: faça do seu alimento o seu remédio. Verdade, né? verdade. Procure sempre a farmácia de Deus, evite a farmácia dos homens. E a doutora Fernanda Moraes, continuando ainda o resumo, lógico, é uma referência também em obesidade e emagrecimento, é nutricionista integrativa, acadêmica de medicina, é palestrante também e, além de tudo, é proprietária, ela vai falar um pouquinho mais adiante, do instituto que leva o seu nome, não é isso, doutora? Isso. Eu sempre tive um sonho de construir o meu instituto, que fosse um instituto de fato voltado para a saúde do ser humano como um todo. E, diga-se de passagem, esse é o princípio básico da saúde integrativa, o nome já diz, integrativo. É você olhar para o ser humano como um todo, sabendo que ele tem o seu pilar físico, o seu pilar emocional, né, o seu pilar espiritual, não levando para nenhum viés religioso, mas a questão de você olhar o ser humano como um todo, de fato, na sua integralidade. E isso, não resta dúvida, é de suma importância para um diagnóstico assertivo, né, doutor? É lógico, quando você ver a coisa de forma ampla, com todo o conhecimento, lógico, que a senhora adquiriu, isso é vital e é fundamental, não é isso, doutora? Sim, e você entender que cada ser humano ele tem necessidades físicas e emocionais diferentes. Por exemplo, qual é a minha maior paixão na terapia ortobiomolecular? Que ela não trabalha com receita de bolo, ela estuda aquele indivíduo. Por exemplo, a gente escuta muito falar, dieta disso, dieta daquilo, alimento tal é saudável. Cara, não existe uma receita, existe para quem. Por exemplo, as pessoas falam assim, abacate é saudável, todo mundo tem que comer abacate. Opa, eu não. Por exemplo, abacate é um alimento altamente dissonante com o meu corpo. Se ele é dissonante com o meu corpo, ele gera um processo inflamatório. Então, o nosso objetivo não é ser generalista, mas estudar o ser humano na sua forma individual. Eu, por exemplo, se ingerir abacate, vou adoecer.
Já o meu esposo come abacate e se sente super bem. Óbvio, nós somos indivíduos diferentes, nosso funcionamento é diferente. Então, quando você passa a individualizar, de fato, o tratamento, os resultados são absurdos de positivo. Por isso que o nosso tema, todos estão visualizando aí na Taja, junto com o código QR, tem uma visão da saúde integrativa. Aí vem a colocação, porque estamos cada dia mais doentes. Doutora, isso é uma verdade, eu acho que se aflorou muito também, não só a título da Covid, mas também houve um olhar maior, de forma geral, para a saúde. Não é isso, doutora? Eu costumo dizer que tudo na vida tem um lado positivo e tem um lado negativo. Eu sempre sou uma figura que eu olho para um problema, sempre procurando uma oportunidade. Eu acho assim que Deus, na sua infinita misericórdia, está permitindo que a humanidade viva essa situação, óbvio, horrorosa, para as pessoas enxergarem, de fato, a oportunidade de você ter uma saúde em equilíbrio. Porque agora, mais do que nunca, as pessoas estão sofrendo na pele o que é ter uma ausência de saúde. E quando eu falo de saúde, eu estou falando de uma saúde na sua forma integral, na sua saúde física, na sua saúde emocional. E é isso que nós vamos ver na nossa primeira pergunta. Eu queria que o Gil, por favor, colocasse a primeira pergunta que chegou através das nossas diversas redes sociais. Diz assim, doutora: a medicina quântica também atua no controle do estresse e ansiedade. Como conseguir isso em plena pandemia da Covid? Quem perguntou foi o Miguel Moraes, tem o sobrenome da senhora, doutora, que é da cidade, não sei se está fazendo frio agora, aqui em João Pessoa está, na cidade de Patos. E aí, doutora? Primeiro, obrigada, Miguel, e um abraço para toda a população de Patos. Miguel, como a medicina quântica, a terapia ortobiomolecular, ela prega o equilíbrio, certo? E quando, de fato, você está em sintonia, em equilíbrio na sua saúde física, na sua saúde emocional, você consegue passar, enfrentar, por exemplo, um processo desse triste, doloroso que estamos passando, que é a questão da Covid, de uma forma mais amena. É óbvio que eu acho que não existe nenhum ser humano nesse momento que esteja de boas, né, meu amigo? Mas como ela trata em deixar você equilibrado, quando se tem um equilíbrio físico, emocional, uma saúde mais sólida, você, de fato, consegue passar por momentos difíceis como o que estamos passando agora. Doutora, só uma curiosidade, já está aqui, eu sempre costumo dizer, chovendo de perguntas. Doutora, a senhora já teve Covid, já está vacinada? Não tive Covid ainda e estamos aí no processo para tomar a vacina. Tomar a vacina. Só lembrando a minha segunda dose, né? Já agradecendo a todos, eu sempre me lembro muito de toda a estrutura, do trabalho maravilhoso, né, que a prefeitura aqui de João Pessoa, lógico, junto também com o governo do estado da Paraíba, tem feito no âmbito da vacinação. Hoje eu vi outro recorde, né, que o Brasil bateu, foram mais de 3 milhões de doses hoje. Temos um ministro que, além de tudo, é paraibano, ou seja, temos motivos realmente para ter orgulho. E a nitidez que tudo isso está passando e vai passar, não é isso, doutora? Claro, isso é uma fase difícil, né? Mas, com certeza, nós vamos conseguir superar essa situação. Acredito muito aí que até dezembro a população, acho que quase que na sua totalidade, já vai estar vacinada, mas isso não isenta aí a importância de se continuar dando foco na questão da saúde. Não é porque você foi vacinado que você está ileso, você nunca mais vai pegar Covid. E aí a estatística não deixa mentir. Quais foram as pessoas que tiveram maior agravamento?
na questão da Covid? As pessoas inflamadas, né? As pessoas com comorbidades. Então, assim, não estou dizendo que quem não tinha comorbidade, quem não era obeso, diabético, não vai ter problema ou não teve. Mas a estatística está aí mostrando que as pessoas, de fato, com a saúde mais debilitada, foram aquelas que tiveram um maior agravamento do quadro. No início, quando eu estava falando, narrando, citando o currículo aqui extraordinário da doutora, nós falamos em uma palavra que vai ser motivo dessa segunda pergunta, que foi ortobiomolecular. Eu queria que o Gil colocasse, por favor, a segunda pergunta, que chegou através dos nossos dispositivos, que são muitos, né? Nós estamos em todas as redes. Diz assim: os procedimentos na área ortobiomolecular têm o poder de se antecipar ou minimizar possíveis doenças. Aí vem a pergunta, que é do Túlio Vargas. E quanto à Covid? O Túlio é lá do Santo Antônio, conheço esse bairro, tem uma padaria, eu acho, lá com o mesmo nome. Há muitos anos atrás eu comprava muito pão lá, que é o bairro do Santo Antônio, lá em Campina Grande. Doutora, houve esse momento, ou está havendo, através dessa sistemática, de minimizar ou ajudar nos procedimentos ligados com a Covid? E aí, doutora? Não tenha dúvida. Quando você trabalha, por exemplo, com prevenção, qual é o bonito da terapia ortobiomolecular? Primeiro que ela foca em deixar o seu terreno biológico, o seu organismo, o quão mais saudável possível, ou seja, o menos inflamado possível. E também atua muito numa questão de chamada de prevenção. Então, imagina se você tem uma imunidade boa, se você faz atividade física, se você tem uma alimentação personalizada, você tem um aporte para enfrentar uma Covid, é óbvio que a probabilidade de você passar por uma patologia dessa, de uma forma mais branda, é muito maior. Na sequência, Gil, vamos já para uma próxima pergunta. São muitas as que estão chegando e as que chegaram, para justamente, dentro do nosso tempo, apenas do primeiro bloco do programa Saúde Master 108, possamos levar essa informação. Tenho certeza, vocês estão agora no melhor programa de saúde da TV brasileira. Isso eu digo com muita exatidão. Vamos a uma próxima pergunta, vamos ver o que diz. O nosso telespectador é super inteligente. Diz assim, doutora: não durmo bem há mais de um ano. Doutora, eu também confesso que também não durmo tão bem. São dores no corpo e também tive Covid. A pergunta vem: posso ter desenvolvido uma fibromialgia? Quem perguntou foi a Nádia Átila, aqui pertinho do sensacional, está crescendo muito o bairro do Altiplano. E aí, doutora? Nádia, querida, a priori eu não tenho como lhe dar um diagnóstico sem antes lhe avaliar, de dizer que você adquiriu ou não fibromialgia. Em relação à questão do seu sono, existem vários viés que precisam ser avaliados. Hoje, uma questão muito importante, principalmente nesse período de pandemia, onde as pessoas estão muito conectadas, né, com celular, com tablets, com computadores, esse excesso de conectividade, ele atrapalha muito a questão do sono. Tem que ver se você tem contaminação com metais tóxicos. Você precisa passar por uma avaliação para, de fato, a gente ir na raiz do problema e ver o que é que está causando esse seu distúrbio de sono. Fernanda, pode ser uma fibromialgia, onde você tem dores no corpo, você tem dificuldade, geralmente, de dormir, sente uma fadiga absurda durante o dia? Pode sim ser fibromialgia, mas para um diagnóstico de fibromialgia, que diga-se passagem é um diagnóstico médico, você precisa passar por uma avaliação. Já que essa pergunta teve toda uma ligação com exames, com qualidade, eu vou aproveitar e vou falar do laboratório Maurílio de Almeida. É o único laboratório, 48 unidades, é isso mesmo, quase 50 unidades, 70
70 anos de tradição. Por isso que todos sabem, se você começar a pesquisar, você encontrará uma unidade do Maurílio de Almeida no seu caminho. E olha que interessante essa imagem, o Maurílio está em todos os lugares, até de forma estratégica, para propiciar a saúde. Notem, dentro de shoppings, em hospitais, praticamente em quase todos os bairros, e espalhados também por diversas cidades na Paraíba. Portanto, quando a gente pensa em exames, e são mais de 3.000 exames diferentes lá, a gente sempre lembra Laboratório Maurílio de Almeida. E está aparecendo agora, eu sempre gosto de ressaltar, é o aplicativo, é sensacional. Hoje tudo é mais prático e o Maurílio de Almeida tem o seu aplicativo com funções realmente assim, que eu posso dizer, um imenso show. Você basta ir na sua loja de aplicativo, se você tem Android, vai lá, coloca Maurílio de Almeida. Se você tem iOS, também vai no seu mecanismo de busca do aplicativo e coloca Maurílio de Almeida. E a partir daí, é fácil, rápido, prático, pequeno o arquivo, você vai baixar para o seu celular e cria uma palavra que é nova na tecnologia e que eu vou dizer agora. Intimidade eletrônica. Você vai passar a ter o aplicativo e aí vai poder marcar o seu exame, vai poder ver as unidades que estão mais próximas. E o Maurílio tem até unidade 24 horas. É isso mesmo. Quer fazer seu exame agora, de madrugada, qualquer horário, pesquise aí, ou no aplicativo ou pelo site mauriliodealmeida.com.br. E aí está o selo. Esse é único, é o selo do projeto Nós Salvamos Vidas, que também está patrocinando o Saúde Master, que envolve os 4 aplicativos que estão agora salvando vidas, o SOS Mulher Brasil, o SOS Brasil Criança, o SOS Cães e Gatos e o SOS Amazônia, e o Maurílio de Almeida tem esse selo, essa certificação que realmente é necessária nos dias atuais. Portanto, pensou em laboratório, você pensa logo em Maurílio de Almeida. Vamos, Gil, a uma próxima pergunta da interação maravilhosa aqui com a doutora. É lógico que é um tema, até eu poderia dizer, a doutora vai dizer com mais propriedade, eu acho que é um tema até inovador no âmbito de trazermos, como estamos fazendo aqui para a TV, para que todas as pessoas possam assistir, entender, compartilhar e salvar vidas. Não é isso, doutora? É um tema até inovador, de um ponto de vista, né? Diria para a grande maioria da população, a questão da física quântica, da biofísica aplicada à saúde, de fato, ainda é algo novo para muitos. Vamos para uma próxima pergunta, Gil. Aí, na sequência, eu achei interessante essa pergunta, doutora, que veio do Beto Barbosa. Eu acho que deram o nome a ele em homenagem ao cantor, eu creio. É do bairro do IP. Aí diz assim, tenho minhas taxas em ordem. O peso, ele diz também que está ideal. Só se alimenta de forma natural. Doutor, e uma coisa muito boa aí, que está cada vez mais difícil, as contas dele, ele diz que está tudo paga. Mas ele tem enxaqueca. E vem a pergunta clássica, que inclusive eu registrei para sempre. E aí, doutora? Figura você, viu, Beto? Que bom que você está com as contas pagas, né, querido? É muito bom, doutora. Inclusive, uma das minhas especialidades é, de fato, o tratamento da enxaqueca. Eu sou uma pessoa que eu sofri anos e anos da minha vida com enxaqueca. Estou há quase 6, 7 anos sem ter nenhuma crise. E, querido Beto, a questão do se alimentar bem, você pode estar errando num alimento que você acha que é saudável, mas que para você pode lhe fazer mal. E pode ser, por exemplo, um gatilho para você ter enxaqueca. Como eu falei no começo da entrevista, por exemplo, sobre o famoso abacate, né, que é uma fruta muito famosa, que dizem que todo mundo tem que consumir. Eu, Fernanda, por exemplo, se eu consumir abacate, daqui a 30 minutos eu estou com enxaqueca. Então, primeiro você precisa saber, de fato, quais são os alimentos
que fazem ou não bem para você. E isso você só fica sabendo através de um exame, tá bom? E a gente também tem que investigar outras questões. Por exemplo, se você tem intoxicações com metais tóxicos, que é algo muito comum, mercúrio, chumbo. A gente vive num mundo hoje, meu querido, que ele é muito propício a gente estar se intoxicando. A gente consome cada vez mais produtos alimentícios, ou seja, coisas que a gente abre saquinhos e a gente até brinca, a gente descasca cada dia menos. Então, as pessoas estão confundindo produto alimentício com alimentação. Então, por exemplo, os produtos alimentícios que são muito ricos em contaminantes, por exemplo, um leite que vem numa caixa toda de alumínio por dentro, passa meses e meses aquilo ali. Aquilo é uma fonte de intoxicação. Então, você precisa investigar seus alimentos que lhe fazem mal, você precisa saber se você tem intoxicação, você tem que ver a questão do seu uso, se é excessivo ou não de tecnologias. Lá no Instituto Fernanda Moraes, que lá é uma especialidade nossa tratada a enxaqueca, a gente faz toda uma investigação para saber o que de fato está causando o seu processo de enxaqueca. Só lembrando, estamos ao vivo aqui pela TV Master, no programa 108 Saúde Master, e no segundo bloco, daqui a pouquinho, nós teremos aqui, será uma estreia também, a médica veterinária, a Valéria Cavalcante, ela é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba. Portanto, daqui a pouco a gente vai falar muito, ou seja, do mundo animal como um todo, no âmbito do Conselho. E a partir daí, tenham certeza, será mais uma entrevista sensacional, exclusiva e inédita. Doutora, continuando ainda na nossa interação, para aproveitar ao máximo o tempo, vamos a uma próxima pergunta, dentro das várias especialidades da doutora, que são inúmeras aí. Vamos ver na sequência, o Gil vai colocar a próxima pergunta. Doutor, essa palavra aí sempre é um pouco complicada, porque eu digo assim, eu já tentei muito, é uma busca, né, para sempre. A reeducação alimentar é a base para a qualidade de vida e emagrecimento. Mas isso é cada vez mais difícil atualmente. O que fazer? Quem perguntou foi a Mônica Gadelha, do bairro aqui de João Pessoa, o bairro do Cristo. Doutora, reeducação alimentar, uma palavra-chave, né, no conceito até de vida. Mas, doutora, confessando para a senhora, não é tão fácil, porque, assim, eu tiro pelos números, né? O mundo ficou mais obeso com a pandemia e as dificuldades são inúmeras. E aí, doutora? Querido, eu esqueci de lhe dar uma informação importante. Pois não, A gente doutora. conversava aqui, antes de começar a entrevista, e eu esqueci de falar que eu sou uma ex-obesa, tá? Eu eliminei mesmo, quase 40 quilos. Doutora, me lembrei. Não fugiu das minhas pesquisas. Realmente eu vou profundamente. Deixa eu ver se eu estou certo. A senhora pesou um dia 90 quilos. Exatamente. Acertei, doutora. Pronto, as minhas pesquisas estão atualizadas. Mas diga aí, doutora. E aí, gostaria de parabenizar, né? Uma excelente pergunta. Querida, tudo depende do ponto de vista, tá certo? A questão do emagrecimento, do se alimentar bem, inclusive tem uma aula que eu dou muito legal, que é a questão do emagrecimento e das emoções. Eu preconizo muito que existe uma correlação muito forte entre o nosso lado emocional, as nossas emoções, a questão da ansiedade e a questão do ato de comer. Depende muito do seu ponto de vista. Por exemplo, tem pessoas que acham que se alimentar bem é caro, é difícil. Depende. Se você for numa feira, por exemplo, nós temos uma feira maravilhosa aqui no bairro dos Estados, não é isso, meu amigo? Temos uma feira. Todas as quartas-feiras. Quem tem uma condição financeira um pouco mais contida, existe a famosa xepa. Verdade, você doutora, chega ali verdade. no final da feira
e não deixa de pegar alimentos de qualidade. Então, vai muito da forma como você enxerga, né? O que é difícil, não é verdade? Eu acho que tem que ter um comprometimento, um compromisso de você para com você, com a sua saúde. A gente está vendo aí com a pandemia de que parece até um clichê, meu amigo, mas quem de fato não tem saúde não tem absolutamente nada. Nós estamos vendo aí pessoas milionárias, ricas, influentes, e estão indo a óbito, né? Então, assim, o nosso corpo, ele deveria ser um templo, né? Ele deveria ser o nosso maior templo de cuidado. Então, eu tenho uma frase muito impactante que eu uso nas minhas aulas, nas minhas palestras, que eu gosto muito. O que a gente coloca na nossa boca tem poder de vida ou poder de morte. Eu fico impressionada, às vezes, tem gente que se preocupa com a qualidade da gasolina que põe no carro e não se preocupa com a qualidade da comida que põe dentro do seu corpo. Né? Tem outra frase de Dr. Lahiri que eu gosto muito, que é: se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, meu querido, você haverá de arrumar tempo para cuidar da sua doença. Só que uma coisa eu posso lhe garantir, é muito mais barato, muito menos doloroso você investir e cuidar da sua saúde depois do que você ter que remediar, correr atrás da sua doença. E o processo de adoecimento ou o processo de saúde, ele passa substancialmente pela qualidade da comida que você põe na sua boca. Doutora Fernanda Moraes, as pessoas estão interagindo, eu já sabia, mas vou citar aqui. Doutora, a senhora, lógico, sempre é vista, ou por algumas vezes é vista, em programas de cunho nacional, né? O caso, por exemplo, eu verifiquei do Domingo Espetacular, fora as participações, que eu acho que isso, com certeza, foi uma honra. A senhora está ao lado, por algumas vezes, em palestras, do doutor, do fenômeno que é Lahiri Ribeiro. Não é isso, doutora? Na verdade, é como eu não canso de torcer elogios, né? E muito do que eu sou profissionalmente hoje, eu devo ao meu mestre, professor Dr. Lahiri Ribeiro, a qual eu tive a honra, a graça de ser formada pela academia dele. Fiz a pós-graduação dele 18 meses em São Paulo, em nutriendocrinologia funcional, ou seja, é a junção da nutrição com toda a questão da homeostase. E, sem sombra de dúvida, um dos ápices da minha carreira, quando eu tive o convite, né, de Dr. Lahiri Ribeiro para subir em seu palco e ser uma das professoras da sua tão renomada e disputada pós-graduação. Doutora, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, né? Fiquei um pouquinho triste, doutora. Quer dizer, doutor Lahiri Ribeiro, não é que ele tenha se acalmado, né? Porque ele é um homem que vive de estudar e de pesquisar e de lançar e de descobrir, mas parece que palestras pelo Brasil, assim afora, ele, por enquanto, deu uma parada, não foi, doutora? Na verdade, Lahiri, ele já tem uma bagagem aí muito robusta, né? E certo dia, conversando com ele, ele falou assim: eu já estou finalizando aí a minha contribuição para a medicina, para a saúde, e agora essa questão também da pandemia, eu acredito que tenha corroborado para esse não andar dele pelo Brasil, né? Entendi. Mas a gente sabe, assim, eu já entrei essa semana até pesquisando, né, sobre o trabalho da doutora, eu entrei no site do Dr. Lahiri e lá realmente tem tudo, né? Se você quiser comprar qualquer livro, e são muitos os livros de vários e vários temas, é uma coisa, eu acho única, né, doutora? Porque o conhecimento, quando a gente pensa, passar no vestibular, tem livro de Lahiri Ribeiro. Quando a gente pensa em toda a sistemática de autoestima, temos vários livros de Lahiri Ribeiro. E na área de saúde, aí não se fala. Ele é um mestre e tudo fundamentado. É um homem que esteve em Harvard. Portanto, a gente tem realmente que referenciar, não é isso, doutora? Referenciar, respeitar, né?
e agradecer. Quando eu penso em Laí, quando eu penso em doutor Laí, uma palavra vem muito forte, que é gratidão, né? Gratidão em todos por ter me proporcionado coisas fantásticas, principalmente na minha questão profissional. Vamos a mais uma pergunta aí na sequência, na interação. São perguntas que chegam por vários caminhos. O YouTube, em TV Masterplay, está transmitindo agora ao vivo. O endereço da internet, tvmaster.tv. Tem o código QR que você pode apontar e perguntar. E vamos a mais uma pergunta aqui na sequência. Doutora, nós falamos no início, lógico, agora a gente entra no âmbito da dieta. Eu achei muito interessante essa pergunta que diz o seguinte: dieta ortomolecular. Quais os alimentos mais saudáveis e ideais para se ter sucesso nesse programa, nesse tipo de dieta? Quem fez a pergunta foi a Ivânia Carina, aqui. Temos uma grande audiência na cidade de Cabedelo. Doutora, uma das coisas que a gente vê, eu vejo isso com naturalidade. Alguns alimentos que eram vilões, né, a gente fala muito, por exemplo, do ovo, né, dos ovos. Eles antes eram um alimento que não era tão apropriado para alguns momentos. Hoje se diz o segundo melhor alimento do mundo e por aí vai. Portanto, alguns vilões passam, depois de pesquisas, de tempo e de aprimoramento, a serem a bola da vez, em dietas e por aí vai. Eu me lembro muito, doutor, às vezes o meu pensamento flui e vai lá bem distante, mas a esposa que está aqui, que é a produtora, a Verônica Amorim, ela vai lembrar bem. Eu sempre ouvia dizer, né, isso tem um fundamento, que a tapioca é bom para quem está fazendo regime, é tudo jóia. Só que a minha taxa de diabetes era altíssima. Aí eu parei ali, comi 2 tapiocas, isso faz tempo, 2 tapiocas muito saborosas. Deu meia hora, eu estava no hospital. Portanto, assim, tem aqueles alimentos que dependem na análise para cada pessoa, ou seja, tem que haver uma investigação e por aí vai. Não é isso, doutora? A gente vai sempre estar voltando naquela questão. Para quem este alimento? Por exemplo, a questão da tapioca, da goma de tapioca, ela é péssima, isso é um fato, para qualquer diabético. Eu não sei de onde tiraram que tapioca é um alimento saudável. Tapioca tem um índice glicêmico altíssimo, né? Fernando, o que é um alimento de índice glicêmico alto? É um alimento que ele se transforma em açúcar e cai muito rápido na sua corrente sanguínea. Então, alimentos com alto índice glicêmico, por exemplo, para diabético, é um péssimo alimento, certo? Mas, falando dos alimentos de uma forma geral, eu caio no mesmo questionamento que eu fiz há pouco tempo atrás. Na visão ortobiomolecular, não existe, lógico, com as suas exceções, como tem coisas que são, de fato, não mudam. Mas, por exemplo, não existe alimento ruim ou alimento bom. Existe para quem? Um alimento ele pode me fazer bem e pode fazer mal para o professor Fábio. Certo. Então, de fato, esse é a grande sacada da ortobiomolecular. É a questão da individualização. E quando você, por exemplo, num processo de emagrecimento, todo mundo já escutou falar uma história dessa. Fulana fez dieta X. Aí a amiga fez a mesma dieta, igualzinha, foi super dedicada. Fulaninha perdeu 7 quilos e Beltraninha perdeu 2. Mas como pode? Elas fizeram a mesma dieta, são super amigas, tiveram o mesmo... Certo, mas o organismo de uma funciona diferentemente da outra. Possa ser que aquela maçã que Beltraninha tivesse ingerindo, fosse um alimento inflamatório. Então, este é o ponto-chave. Quem é meu paciente sabe, eu não passo dieta para absolutamente ninguém, sem antes fazer uma análise precisa sobre os alimentos que fazem bem ou não para aquele paciente. Doutora Fernanda Moraes, nós chegamos
praticamente no final apenas do primeiro bloco do programa Saúde Master, e as câmeras, as lentes aqui da TV Master estão à disposição para essas palavras finais, que serão certamente de otimismo para todo o grande público que nesse momento assiste ao vivo o programa Saúde Master. E nessas palavras, doutora, a senhora pode ficar muito à vontade para falar das redes sociais, do Instituto, ou seja, a TV Master só tem a agradecer à senhora. Querido, eu que agradeço. Na verdade, se eu pudesse lhe fazer um pedido, né, que você expandisse, né, para mais dias. Isso é um programa de utilidade pública. Mais do que nunca no momento que nós vivemos, né? É um programa que passa informação, informação de saúde, que hoje, de fato, eu diria que sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, o pilar principal. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Instagram, doutora Fernanda Moraes, tá? E lá estou sempre postando informação sobre saúde. Fica aqui o meu agradecimento, os meus parabéns por preconizar informação de qualidade e estou à disposição. Doutora, muito obrigado. Sabemos, até já conversamos, a doutora estará por outros momentos nessa bancada de Salva-Vida, porque a diversidade, os senhores, as senhoras realmente observaram, é imensa no currículo da doutora. E já combinamos aqui outros temas que mais adiante iremos, né, doutora, conversar e levar essa informação. Isso é a grande importância desse projeto, a utilidade pública ao alcance de todos. Não é isso, doutora? Sem sombra de dúvida. Pode contar com a minha participação. Esse é o tipo de programa que eu, de fato, gosto de participar, porque eu sei que eu estou contribuindo, né, com o telespectador, principalmente na questão da saúde. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, lógico, já está aqui ao vivo no estúdio a médica veterinária, a doutora Valéria Cavalcante, e nós vamos falar muito sobre o conselho que ela preside, e o mundo animal estará em foco. Portanto, não saiam daí. Daqui a pouquinho, segundo bloco do programa Saúde Master.